Olá, sejam todos bem-vindos ao Português do Tavares. E hoje nós vamos falar sobre as questões recorrentes da SpaceX. Então, hoje a gente vai ver os seguintes tópicos, pessoal. A gente vai estudar os pronomes relativos, figuras de linguagem, orações e crase. Então, a gente vai começar. Então, vamos lá, pessoal. A gente já está começando aqui, pessoal. Boa noite. Olá, boa noite. Estamos conectados aqui no link que está disponível na bio, tá ok? E hoje a gente vai estudar as questões recorrentes da SpaceX, tá bom? Então, através do link que está disponível na bio, é logo o primeiro link. Boa noite, Dudu, seja bem-vindo. Logo no primeiro link que está disponível na bio, você entra aqui com a gente no Zoom, tá bom? E hoje nós vamos ver as questões recorrentes. E quais são os tópicos das questões recorrentes? Nós vamos ver pronome relativo, figuras de linguagem, orações e crase. Tá ok? Todos esses tópicos. Nós já estamos começando aqui, tá, pessoal? Já vamos começar. Então, se você quiser participar, vendo aqui as nossas telas, basta entrar aqui no link que está disponível na bio. Tá? É o link do Zoom disponível na bio. Muito bem, então a gente já vai começar e a gente vai começar pelas questões de pronome relativo. Olá, Vitor, boa noite. Nós estamos conectados no link que está disponível na bio, tá bom? Olá, Lua, boa noite. Nós estamos com um link disponível na bio, tá? É logo o primeiro link que está disponível na bio. E já estamos começando aqui com as questões recorrentes da SpaceX. Tá, pessoal? Estamos começando as questões recorrentes da SpaceX. Então, a gente vai começar aqui. Ao Dudu já chegando aqui, podem vir. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Então, a primeira questão que a gente vai ver é uma questão de 2011. Assinale a alternativa em que o pronome relativo onde está corretamente empregado. Atenção, atenção. O pronome relativo onde só deve ser empregado para espaço físico. Então, bastante provavelmente, o problema de todos eles, à exceção de um, é que o onde vai se referir a outra coisa que não é espaço físico. Então, vejam lá, na letra A. Criou-se uma situação embaraçosa onde as pessoas... Note que situação embaraçosa não é espaço físico. Então, não é a letra A, ele quer o correto, que está corretamente empregado. O arqueólogo relatou uma crença. Crença não é espaço físico. Então, você não pode colocar onde. Aí, muito frequentemente, as pessoas me perguntam, principalmente em função da redação. Então, se você não pode usar onde, o que você vai usar? Você vai usar em que? Em que pode, em qualquer situação. Onde é que só pode ser usado para espaço físico. Então, vamos ver lá. Na letra C de casa. Durante o evento, pessoas... Ok, qual é a pergunta? Você já, Dudu já deu a resposta aqui. Vamos ver. Durante o evento, as pessoas respiraram uma tal felicidade onde... Então, na letra C não pode, porque felicidade não é espaço físico. Não gosto de cidades. Perfeito, Dudu. Cidade é espaço físico. Então, resposta, letra letra D de dado. Perfeito, Dudu. Maravilha.
Olá, pessoal, boa noite. Estamos conectados com um link que está disponível na bio, tá? É um link do Zoom. É logo o primeiro link. Se você for lá no Linktree, você clica na bio, entra nesse link e depois você clica no link que está disponível. É logo o primeiro link, o link que está disponível na bio, tá? Muito bem, então vamos para a questão número 2. Muito cuidado aqui com essa questão, porque é uma questão em que ele coloca diversas... Aliás, recentemente eu fiz um desafio desse no Instagram. Eu coloquei um desafio com o emprego do pronome relativo, tá? E o pronome relativo cujo, tá? E a gente precisa ter muito cuidado com o relativo cujo. Então, vamos lá. A arma, papapá, lutei, eu lutei com a arma, né? Era uma espada velha. Então, com a qual, né? Com a qual ou com que lutei. Pode ser com a qual ou com que lutei. Então, a gente já elimina a letra A letra B e a letra D. A gente fica com as letras C e E. Então, a planta... frutos são venenosos. Olha, a planta tem frutos. Os frutos da planta, da ideia de posse. Se dá a ideia de posse, então é cujo, cuja, cujos, cujas. Mas atenção, a gente já matou a questão. Por quê? Porque o relativo cujo não admite artigo nem antes nem depois. Então, a gente elimina a letra E, porque ele colocou cujos, os. Então, a resposta é letra C. Perfeito. Maravilha. Deixa eu só completar as frases. Há uma figueira, de cujos galhos descem raízes. Descem raízes dos galhos da figueira. Notem que tem a preposição de antes do relativo, né? De cujos galhos descem raízes. O noticiário a que assistimos. Assistir no sentido de ver é verbo transitivo direto. Perdão, é verbo transitivo indireto, ele pede preposição a. Então, quem assiste, assiste a algo. Então, a que assistimos? Então, o noticiário a que assistimos divulgou a queda da inflação. Não é o nosso caso atualmente, infelizmente. E por último, o empresário... Luaila, boa noite, seja bem-vinda. Então, a última é o empresário para o qual trabalhamos não nos conhece. Então, nós trabalhamos para o empresário. Então, pronome relativo para o qual, né? Muito bem. A gente vai para a terceira questão. Novamente, uma questão de você completar com o relativo. Ele dá o relativo e deixa os espaços na frase. É uma questão de 2013. Então, fiquem atentos. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase. Este é o autor, papapá, obra. Notem que aí é a obra do autor. Se dá a ideia de posse, a obra do autor. Então, o autor tem obra. Então, se dá a ideia de posse, é cujo, cuja, cujos, cujos. Mas atenção, tem ou não tem preposição antes do relativo? Vamos ver. Este é o autor, cuja obra... Opa! Quem tem simpatia por algo. Preposição por. Então, é por cuja obra tenho simpatia. E de quem gosto. Então, gosto muito. Quem gosta, gosta de alguém, né? Então, pode ser de quem gosto. Resposta letra C novamente. Excelente. Muito bem. Olá, Bruno. Boa noite. Estamos conectados no link que está disponível na bio. Você está bom, Bruno? Seja bem-vindo. Nós estamos aqui falando sobre as questões recorrentes da SpaceX. Então, se você quiser, entra aqui no link que está disponível na bio, é um link do Zoom, e você entra aqui com a gente.
tá ok? Seja bem-vindo. Muito bem, pessoal. Então, agora a gente vai para a questão de uma questão de 2017. Então, vejam que é uma questão relativamente recente. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego do pronome relativo. Então, vamos lá. Aquele era o homem do qual Miguel devia favores. Quem deve favores a alguém. A preposição a é a, e não a preposição de, como está aí na letra A. Não é do qual, e sim ao qual Miguel devia favores. Aquele era o homem ao qual Miguel devia favores, ou a quem, ao qual. Pede preposição a antes do relativo. Então, fiquem ligados. Quando a gente fala em relativo, o relativo ele pode ser precedido de preposição. Então, onde é que eu coloco preposição, Tavares? Sempre antes do relativo. Pode ser preposição ou uma locução prepositiva. Então, na letra B, eis um homem de quem o caráter... Opa, já tem erro. É o caráter do homem, da ideia de posse. Então, eis um homem cujo caráter é excepcional. Cujo caráter é o caráter do homem, cujo caráter é excepcional. Refiro-me ao livro que está sobre a perfeita. Então, o livro está sobre a mesa. Resposta letra C. Vamos corrigir as outras? Então, vamos lá. Aquele foi um momento onde, já disse, onde não só pode ser espaço físico. Momento não é espaço físico. O ideal aqui seria ou em que, o momento em que eu tive grande alegria, ou o momento quando eu tive grande alegria. A gente pode usar o relativo quando. E, por último, então, as pessoas que falei. Atenção, a gente fala de pessoas. Então, de quem falei, ou das quais falei, de que falei. Tem que ter preposição de. Muito bem. Então, a resposta, letra C. Agora, então, a gente vai às questões de figuras, questões recorrentes de figuras. Pessoal, eu fiz um levantamento das figuras e quase todas as questões têm como resposta metonímia. Então, se você ficar na onça, ficar desesperado e tiver metonímia lá, se você não souber, isso se você não souber, claro, marca metonímia. Acho que quase todas as questões todas que eu coloquei aqui, a resposta era metonímia. Mas vamos lá. Vamos ver aqui. Essa é uma questão de 2005. Curvado sobre a grande mesa carregada de livros, o cabelo sem trato a cair, com falripas de aninhagem, sobre as orelhas a cobrir o colarinho da camisa, o notável professor retirava dos ombros a mão cariciosa da mulher e pedia-lhe, indicando a estante: dá-me dali o Adolfo Coelho. Ele se refere a um livro. Então, ele usa o nome do autor em vez de dizer o livro. Olá, boa noite, Rickson. Nós estamos conectados no link que está disponível na bio. Seja bem-vindo. Então, ele usa o autor pela obra. Então, nós temos um caso de... Eu já dei a resposta, né? É um caso de metonímia. É a mesma coisa se eu dissesse: eu tenho aqui um Aurélio. Eu tenho mesmo um Aurélio aqui. Na verdade, eu tenho o dicionário. Então, é o autor pela obra. Muito bem. Vamos ver a próxima questão. É uma questão de 2013. Assinale a única alternativa que contém a figura de linguagem presente no trecho sublinhado. As armas e os varões assinalados que da ocidental Praia Lusitana. A Praia Lusitana é a praia portuguesa. Então, nós temos aqui uma referência à praia. Então, se eu tenho uma substituição à ocidental Praia Lusitana, é Portugal, não é isso?
por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além do Taprobana. Então, nós temos, em vez de dizer Portugal, ele diz ocidental, praia lusitana. Nós temos uma substituição. Se nós temos substituição, nós temos metonímia também. Coincidentemente, também metonímia. É uma loucura a quantidade de metonímias como resposta. Então, fiquem ligados. Aí, por favor, não... Na metonímia, você tem substituição de uma palavra por outra, havendo entre elas uma relação real. Então, por exemplo, em vez de você dizer sino, você vai dizer bronze. Bronze o sino é feito de bronze. Então, nós temos o bronze soava antes do início da celebração. Então, não é o bronze, na verdade, é o sino. Eu substituí o sino pelo bronze. Em vez de usar o sino, eu usei o bronze, do que é feito. Então, nós temos aí uma metonímia. Então, se houver substituição de uma palavra por outra, nós temos uma metonímia. Eu tenho a impressão que em alguma das minhas lives eu fiz uma comparação entre a metonímia e a metáfora, tá ok? E como você identificar. Eu não sei exatamente em que live foi essa, mas é uma live de figuras de linguagem. Então, vocês podem procurar lá no canal Português de Tavares do YouTube. Tá, pessoal? Procurem lá figuras. Deve estar numa das minhas lives. Muito bem. Agora, então, nós vamos... Opa, tem alguém aqui. Isso, perfeito. O Dudu está fazendo aqui uma pergunta. A sinédoque, eu acho que numa das minhas lives eu falo da sinédoque. A sinédoque é um tipo de metonímia, só que é aquela da parte pelo todo. Vou dar um exemplo. Em vez de eu dizer a casa, eu falo o teto. Então, é a parte pelo todo. Em vez de eu dizer milhares de cabeças, por exemplo, milhares de cabeças perambulavam pela praça. Então, na verdade, não são as cabeças que perambulam, e sim as pessoas que são donas de suas respectivas cabeças. Então, aí nós temos a parte pelo todo. Em vez de você dizer a pessoa, pessoas andavam pela praça, você diz as cabeças, milhares de cabeças. Isso é sinédoque, tá? É um tipo de metonímia específica, a parte pelo todo. Boa noite, pessoal. Nós estamos conectados no link que está disponível na bio, tá bom? Estamos conectados no link que está disponível na bio. É um link do Zoom. E assim você tem acesso aqui à nossa, às nossas imagens, o que eu estou transmitindo aqui. Tá bom? Se eu não me engano, essa figura sinédoque caiu na ESA. Você imagina, na prova da ESA, eles colocaram a sinédoque. Eu achei uma maldade. Por isso que eu não deixo, quando eu dou figuras, eu falo de tudo. Por exemplo, no paradoxo, eu digo paradoxo ou oxímoro, ou oxímoro, né? Então, eu dou todos os nomes. A prosopopeia também é chamada de animismo, animização, antropomorfismo ou antropomorfização. A prosopopeia é quando a gente atribui características humanas a seres inanimados. Paola, boa noite. Davi, boa noite. Nós estamos conectados no link que está disponível na bio. Então, vem para cá.
nós estamos aqui. Paola, gente, Paola já foi aprovada. O que você está fazendo aqui? Personificação, muito bem. Personificação é a prosopopeia. Perfeito. Eu só não sei qual é o seu nome. Vocês escrevem em código? Muito bem. Agora nós vamos a outra questão de 2006. Essa questão é relativamente fácil, ela não é difícil. Então, vamos lá. Outra citação de Machado de Assis. Notem que eles adoram colocar uma citação do Machado, tá? Então, vamos lá. Voltemos à casinha. Não serias capaz de lá entrar hoje, curioso leitor. Envelheceu, enegreceu, empobreceu. Note que... Ô, Paulo, boa noite. Seja bem-vindo. Notem que aí nós temos uma... Vai ficando, o negócio vai ficando pior. Envelheceu, enegreceu, apodreceu. Quer dizer, foi ficando pior. Nós temos aí uma gradação. Essa gradação ela é descendente, ela pode ser ascendente também. Nesse caso aqui, é uma gradação descendente. E na sequência, então, a primeira gradação, então a gente já pode ser ou letra B ou letra E. Mas vamos ver as outras. 3 vezes maior, mais juro, tique muito menor que a primeira. Maior, menor, maior, menor. Nós temos uma antítese. E, por último, então, o mundo era estreito para Alexandre, um desvão de telhado para as andorinhas. Nós temos aqui um desvão de telhado para as andorinhas. O mundo era estreito para Alexandre. O mundo era um desvão de telhado para as andorinhas. Nós temos aqui uma metáfora. Então, a resposta é letra. Essa última metáfora é uma maldade, porque, na verdade, você tem uma omissão do verbo, né? O mundo era estreito para Alexandre e para as andorinhas era um desvão de telhado. Nós temos aí uma metáfora, uma comparação implícita. Tá ok? Oi, Julie, boa noite. Nós estamos conectados no link da bio, tá? Então, você pode ir lá na bio e se conectar aqui com a gente, tá ok? Estou aqui na bio, no link que está disponível. É um link do Zoom, tá, pessoal? Então, vamos agora... agora nós vamos às orações. Atenção, atenção. Bastante recorrente esse tipo de questão. Normalmente não são questões muito difíceis, mas eu escolhi uma que é uma questão bastante difícil, de figuras. Eu acho que é uma das questões mais difíceis que eu já vi na SpaceX, a meu ver. Então, vamos lá. Em 2017, teve essa questão aí, em a velha disse-lhe, quem diz algo a alguém. Ó, diz algo, quem diz algo a alguém. Então, diz o quê? Que descansasse. Então, essa oração é o objeto direto do verbo dizer. O verbo dizer é transitivo direto e indireto. O lhe é objeto indireto e a oração que descansasse, objeto direto. Então, nós temos aqui uma objetiva direta. Oração subordinada substantiva, objetiva direta. Olá, Camila. É Camila Fialho. Boa noite. Nós estamos conectados no link da bio, tá? Então, se você quiser participar aqui com a gente, venha para cá. Seja muito bem-vinda. O link está disponível na bio. Você vai lá, clica no link e ele te manda direto para cá, tá bom? É isso, pessoal. Então, continuando. Agora a gente vai para a questão 9. Atenção, é essa questão aí. Eu acho que essa questão ela é uma maldade. É uma maldade. A impressão, quando você lê pela primeira vez, parece que tem 3, 4 respostas possíveis. Então, vamos lá. Chovesse ou fizesse sol, o major não faltava.
Então, notem que a ideia é uma concessão. O que é uma concessão? É uma quebra de expectativa. Normalmente, quando chove, quando faz muito sol, o major não falta. Então, embora chovesse, embora fizesse sol, o major não faltava. Nós temos aí uma concessão. Tá ok? Aí você vai ter que descobrir nas alternativas o que começa, a oração que começa por sem ou sem que é concessivo. Então, vamos lá. Vamos ver se vocês... Eu vou deixar aí com vocês. Então, vocês podem colocar no chat o que vocês acham aí que seja a resposta. Eu vou ler as alternativas para vocês. Você não sairá sem antes me avisar. Você não sairá... Letra A. Você não sairá sem antes me avisar. Letra B. Aprendeu a ler sem ter frequentado escola. Letra C. Retirei-me discretamente sem ser percebido. Não podia fitá-lo sem que risse. Aqui viverás em paz sem ser incomodado. Aqui viverás em paz sem ser incomodado. Vamos ver, alguém já está apresentando aqui. Isso, garoto, Dudu. Nossa, está imparável, rapaz. Muito bem, Dudu. Parabéns. Excelente. Exatamente. Na verdade, é a preposição, tá, Dudu? É a preposição. E a preposição sem. A preposição sem dá ideia de ausência, de negação. Então, vejam lá, a resposta é a letra B. Aprendeu a ler, embora não tivesse frequentado a escola. Então, o sem é como se fosse o não, é só você substituir, embora não tivesse frequentado a escola. A resposta, sim, é a letra B. Agora, vamos ver as ideias constantes nas outras alternativas. Na letra A, por exemplo, você não sairá sem antes me avisar. Olha a ideia. Se você não me avisar, você não sairá. Condição. Isso. Viu? É condição. Isso, perfeito. Isso, verdade, verdade. O sem, muito frequentemente, indica condição, mas precisa ter cuidado, tá? Olá, Daniele, seja bem-vinda. Nós estamos conectados no link que está disponível na bio, tá? Você vai lá na bio do Instagram, clica lá, logo o primeiro link disponível é o link do Zoom, e você vem direto aqui para a nossa live, tá bom? No Zoom. Muito bem. Então, vejam, agora vamos ver a letra C. Retirei-me discretamente sem ser percebido. Ele foi tão discreto que nem foi percebido. Consequência. Então, a letra C é consequência. Não é uma condição, é uma consequência. Tá ok? Então, a letra A é condição, a letra B é a resposta, né? A nossa concessão. A letra C é consequência. Não podia fitá-lo sem que risse. Qual é a ideia? Também da ideia de consequência. Não podia fitá-lo sem que risse. Então, bastava fitá-lo que ele ria. Era a consequência. E, por último, então, a letra E. Aqui viverás em paz sem ser incomodado. De novo, nós temos uma condição. Se ele não for incomodado, aqui ele vai viver em paz. Aqui ele viverá em paz. De novo, uma condição. Excelente, Dudu. Muito bom. Resposta, letra B. Vamos colocar aí na tela. Muito bom. Isso. Não, mas eu vou dar uma... o pessoal colocou aqui uma dúvida, que é bastante frequente. Confundir causa com consequência.
a causa é sempre anterior à consequência, sempre, sempre. Então, o que está antes é a causa, depois a consequência. Então, por exemplo, não podia fitá-lo sem que risse. Ele ria depois de fitá-lo, de olhar para ele. O que acontece antes é fitar alguém, é olhar para a pessoa. Ele se olhava e ele acabava rindo. Então, rir acontecia depois, então o que acontece depois é consequência, o que acontece antes é causa. Então, a causa sempre antes, a consequência sempre depois. Guardem isso, tá? Muito bem. Continuando, agora a gente vai ver a questão 10. Muito bem. Então, questão 10 é: os animais que se alimentam... nós temos aí... assinale a alternativa que analisa corretamente a oração sublinhada na frase a seguir. Embora essa questão seja grande, é uma oração grande, uma questão grande, com quase um texto que você tem em cada alternativa, não fique assustado. Não é uma questão difícil. Então, vejam lá, os animais que se alimentam de carne chamam-se carnívoros. Quer dizer, não são todos os animais que se chamam carnívoros, somente aqueles que se alimentam de carne. Então, diminui, restringe, limita a ideia dos animais. Então, essa oração é uma oração adjetiva restritiva. Ela restringe, limita. Então, vamos lá. Ela é uma adjetiva restritiva. Então, vamos ver a letra A. A oração adjetiva sublinhada serve para explicar. Não é explicar. Explicar é a oração adjetiva explicativa, não a restritiva. Vamos lá. Como todos os animais carnívoros alimentam-se de carne, não há restrição. Como assim não há restrições? Como assim? É uma restritiva. A gente já viu que há restrição. Então, elimina a letra B também. Letra C. Trata-se de uma oração evidentemente explicativa. Não. Para ser explicativa, precisa estar entre vírgulas. Cuidado, pessoal. Cuidado. Precisa estar entre vírgulas. É uma oração entre vírgulas. Ok. Então, a gente já eliminou a letra C também. A oração adjetiva sublinhada tanto pode ser explicativa, pois esclarece em forma de aposto. Oh, meu Deus! Não tem nada a ver. Isso é isso é blá, 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 meu filho. Olha a letra E. A oração adjetiva sublinhada só pode ser restritiva, pois reduz a categoria dos animais, limita, reduz, restringe, reduz a categoria dos animais e é indispensável o sentido da frase. Claro, se você tirar a oração adjetiva, você vai dizer que os animais chamam-se carnívoros. Não, nem todos os animais chamam-se carnívoros. Então, excelente resposta. Letra E. Muito bem. Tá ok? Resposta letra E. Eu pulei aqui. Tá bom, pessoal? Resposta letra E. E agora a questão 11. Muito cuidado com essa questão. Essa questão derrubou milhares de candidatos lá em 2016. A pessoa vê a palavra como, ela já acha uma comparação, gente. Cuidado. O como pode ser um monte de coisa. Como pode ser um monte de coisa. Pode, inclusive, não ser conjunção. Pode ser um advérbio interrogativo de modo. Mas pode ser uma conjunção comparativa, conformativa, pode ser causal, quando como for igual a já que, substitui, tá? E normalmente quando ele é causal, ele começa a oração. Como eu estava cansado, não fiz a live. Não é verdade, tá, pessoal? Estou aqui, em pé. Então, como estivesse cansado, não fez a live. Já que estivesse cansado, não fez a live. Então, nós temos uma causa aí. Mas, então, vamos voltar à questão. Ninguém sabe isto. Quem sabe, sabe algo. O verbo é transitivo
direto. O verbo é transitivo direto. Então, se o verbo é transitivo direto, o que vem depois é uma oração subordinada substantivo objetiva direta. Ninguém sabe isto. Aí você vai dizer, mas Tavares, não tem que ser conjunção integrante? Não necessariamente. Só existem duas conjunções integrantes. Quais são elas? Que ou se. As conjunções integrantes são duas, que ou se, só essas. Mas são somente as conjunções integrantes que introduzem as orações subordinadas substantivas? Não. Também os pronomes interrogativos, que, quem, qual e quanto, e os advérbios interrogativos. Onde, quando, como e por quê. Então, esse como é um advérbio interrogativo de modo. Como ela aceitará a proposta? Você até pode transformar numa oração interrogativa. Ela é uma oração interrogativa, só que a interrogativa é indireta, ela está dentro de uma frase declarativa. Então, esse como aí não é uma conjunção, e sim um advérbio interrogativo de modo. Então, muito cuidado com isso. Isso aí derrubou gente, vocês não têm noção. Um monte de gente errou. Um monte de gente errou. Mas não os meus alunos, porque eles são loucos de errar. Eles não são loucos de errar. Ninguém sabe isto. Então, o que vem depois é uma oração com função de objeto direto, está completando o verbo saber, gente. Então, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Excelente. Muito bem. Ok. Parece, né? Parece que é o modo como ela aceitará. Mas isso aí não é uma comparação, tá? É um advérbio interrogativo de modo. Sim, é modo, mas não é uma conjunção. É um advérbio interrogativo de modo. Como ela aceitará a proposta? Você até pode fazer uma pergunta, né? Então, não pode ser conjunção. Muito bem. Continuando. Vamos lá. Continuando. Agora, por último, então, vamos ver as questões de crase. Então, vamos lá, pessoal. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase abaixo. Aqui você tem a sozinho, as com ou sem a ocorrência de crase. Então, vamos lá. Quando se aproximava a tarde, quando a tarde se aproximava, então a tarde é sujeito. Então, esse a é artigo puro. Não ocorre crase. Quando a tarde se aproximava, o que é que se aproximava? A tarde. Sujeito. Se é sujeito, não ocorre crase. Logo depois do almoço, a moça largava as roupas secando. Então, quem é que largava? A moça, sujeito. Então, é artigo de novo. Ela largava as roupas secando, as roupas secavam. Então, esse as também é artigo. Então, nós temos artigo a e artigo as. Então, a gente já elimina a letra a letra B, a letra C não, a letra D sim, e aí, então, a gente fica com duas alternativas, ou a letra C, ou a letra E. Então, olha aí como é que você pode fazer. Você não precisa fazer todas. Agora, veja lá. A última tem e a última não tem. Notou a letra C? Comparou a letra C com a letra E? Então, a letra C e a letra E, elas são iguais. Na primeira, segunda e terceira respostas. Na quarta também. Na quinta também. Na sexta também, só não é na última. Então, a gente vai direto para lá. Então, vamos lá. A moça largava as roupas secando para às 5 horas. Toda hora, normalmente, ocorre crase. Voltar com o outro entulho a casa, direto a goma a ferro. Ferro é masculino. Se ferro é masculino, então não ocorre crase. Então, já matamos. Resposta letra
Letra E. Muito bem. Vocês viram? Então, vou fazer todos agora. Então, à tarde, sujeito, não ocorre crase, artigo puro. A moça, sujeito. As roupas, sujeito. Agora, às 5, ocorre crase. Por quê? Às 5 horas. Então, é hora. Às 5, voltar com o ombro entulhado à casa. Cuidado, quando você vai à casa e volta de casa, quando é a sua própria casa, não ocorre crase. Agora, quando você vai à casa de Marcelo e você volta da casa, quem vai a e volta da, crase a. Quem vai a e volta de, crase para quê? Então, aqui, eu vou à casa. À casa. Então, eu volto de casa. Não há crase, porque esse a casa é a minha própria casa. Direto à goma. Eu vou à goma. Direto à goma. Aqui ocorre crase. Agora, por que não ocorre em ferro? Porque ferro é masculino. Não ocorre crase. Não há ocorrência de crase antes de palavra masculina. Muito bem, é isso. E aqui uma questão de 2019, tá? Assinale a alternativa correta quanto ao emprego do acento grave. Muito cuidado com essa questãozinha. Ela é uma maldadezinha, precisa ter muita atenção. As nações... Ih, meu Deus. Engomar. O que é engoma? Então, engomar, as roupas antigamente, elas eram engomadas para ela ficar durinha, sabe? Quando as mulheres colocavam goma na roupa para a goma ficar durinha, porque antigamente usavam-se os saiotes assim, meio arredondados, né? Lá no século XIX, século XVIII, né? Principalmente no século XIX se usava assim. Então, se colocava goma. Hoje em dia, normalmente... não, você não entendeu por quê. Então, então, vamos lá ver. Vamos só voltar aqui, pessoal. Por que a goma ocorre crase? Então, por quê? A ocorrência de crase. Por quê? E quem vai direto a algum lugar. Quem vai direto a. É de preposição a. Juntou o a da preposição com o a do agoma, que é feminino, ocorre crase. Tá? Eu vou direto à casa de Adalberto. Eu vou direto ao restaurante. Ao restaurante. O que é ao restaurante? O que é ao? Preposição mais artigo. Eu vou direto à goma, preposição mais artigo, ocorre crase. Viram? Ótimo, Dudu. Muito bem. Beleza. Então, só continuando aqui. Isso, a próxima questão é questão 12, 13. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego do acento grave. As nações sujeitos juntam-se à Assembleia da ONU. Ele quer a correta. Então, aí já está faltando a ocorrência de crase. Juntam-se à Assembleia da ONU para eliminar progressivamente os problemas de gestão do serviço. Então, falta aí a ocorrência da crase. A Secretaria de Saneamento e as conferências das cidades foram criadas com vistas a diminuir. Atenção, antes de verbo, não ocorre crase. Claro, gente, a gente não coloca artigo antes de verbo, então não pode ocorrer crase. Então, antes de verbo, não ocorre crase. Tá, pessoal? Muito cuidado com isso. Vamos ver a letra C. Pode-se caminhar alguns passos no sentido de garantir que a essa tarefa alinhe-se a participação social. A participação alinhe-se a essa tarefa. Tem uma inversão aí, tá? Essas questões são uma maldade, né? Eles fazem essas inversões. É essa a resposta, tá, pessoal? Porque antes do demonstrativo, os demonstrativos de primeira e segunda pessoa, este, estas, e esse, essa, esses, essas, não ocorre crase.
só ocorre quando você tem aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo, que aí junta a preposição com o a do aquilo. O aquilo começa por a. Com os outros demonstrativos não ocorre crase. Então, precisa ter bastante cuidado. Oi, Tainá, boa noite. Nós estamos conectados no link que está disponível na bio. Você já sabe disso. Boa noite. Então, essa é a resposta. Mas eu queria ver outra alternativa. Essa é a resposta correta, está tudo correto aqui. Pode-se caminhar alguns passos no sentido de garantir que a participação social alinhe-se a essa tarefa. Quem se alinha a algo, pede preposição. Só que o essa não tem artigo antes. Então, não pode ocorrer crase. Só ocorreria com demonstrativo aquele, aquela, aqueles, aquelas. Vamos ver aí a questão, a letra D, ela não está correta, por quê? A gestão dos serviços deve ser acrescentada uma visão. Olha aí, ó, está aí, ó. Essa questão é uma maldade, né? Você olha, a gente acha que está certo. Deve ser acrescentada uma visão de saneamento básico com direito à cidadania. Aí você vê essa ocorrência de crase que está correta. Agora, a primeira, não ocorreu uma crase que deveria ocorrer. Qual é? O que deve ser acrescentada? Não é a gestão que deve ser acrescentada. É uma visão de saneamento, ó, inverteu-se o sujeito. Uma visão de saneamento deve ser acrescentada à gestão dos serviços. Quem deve acrescentar algo a alguma coisa. Então, nós temos aí uma ocorrência de crase lá no início. A gestão dos serviços deve-se acrescentar uma visão de saneamento. Então, uma visão de saneamento deve ser acrescentada à gestão dos serviços. Então, há uma ocorrência lá no início. Então, se há uma ocorrência, essa está errada. Tá, pessoal? Essa questão é uma maldade, safadeza. É para derrubar. Mas a gente já tinha visto que a letra C estava correta. Na letra E, também está errado. O marco legal estabelece que a prestação dos serviços tem como foco, tem a garantia. Tem o quê? A garantia, esse A é objeto direto, então não ocorre crase. Tá? Tem o quê? A garantia. Não ocorre crase aqui. Tá? Muito bem. É uma questão maldade. E, por último, então, uma questão de 2007, que também é de completar, mas aí você tem artigo, pode ter a ocorrência da crase, verbo haver, é uma misturaiada danada. Daqui a pouco, ó, projeta para o futuro, né? Daqui a pouco, se é futuro, é preposição pura. Daqui a pouco, preposição pura, terá início a aula, artigo. O que terá início? A aula inaugural terá início. Sujeito é artigo puro. Então, preposição pura, artigo puro. Então, a gente já mata a letra B, a letra C, então fica a letra E. Letra A e letra E. Vamos lá. Notaram que são bem parecidas? Olha, vamos lá. Daqui a pouco terá início a aula inaugural e deverei comparecer à cerimônia, deverei comparecer ao evento, preposição mais artigo. Então, nós temos preposição mais artigo, ocorrência de crase. Há tempo, não vou, há tempo, faz tempo, tempo decorrido, é tempo decorrido. Então, se é tempo... Ô, Gilber, boa noite, nós estamos conectados com o link da bio. Tá? Então, há tempo, aí é verbo haver. Então, nós temos preposição, artigo, ocorrência da crase e verbo. Está tudo certo, por enquanto está tudo igual, letra A e letra E. Agora vamos ver se é a ou na. Então, vamos lá. Vamos assistir a
todas, é preposição pura, né? Então, há tempo não vou à escola. Quem vai, vai a algum lugar. Então, a gente não vai na escola, a gente está na escola, mas a gente vai à escola. Então, resposta é letra A. Excelente, pessoal. Muito bem, pessoal. Agora, aqui, nós terminamos a nossa live. Muito obrigado. Queria agradecer a todos vocês por terem participado da nossa live. Eu vou encerrar a nossa live por hoje. Muito obrigado.